estamos mais uma vez nessa atividade do atendimento ao desencarnado junto à mesa espírita, ou mais especificamente mediúnica. E o nosso queridíssimo Marcílio Latini está voltando, desde a primeira atividade dele, ficamos já contando o dia. E ele está de volta. Boa noite, senhor. Boa noite. Boa noite também. Bom dia, boa tarde. Dia, isso mesmo. Mas tudo bem. Obrigado por estar novamente aqui no GDEI, né? GDEI. É um prazer. Você está se tornando conhecido, né? Rapaz. Grupo Divulgador Espírita. Através da imagem. Através da imagem. Da vez passada que você esteve conosco, você falou de assuntos mais diversos e chamava a atenção de que, primeiro, nesse contato inicial, precisa bem aquele que está esclarecendo saber que você não está falando como um ser que já morreu, mas um desencarnado e que precisa de uma ajuda. Quantos, na vez a mesma, se faz em sofrimentos? E existem algumas situações, Marcílio, que você já deve ter estado diante dela. E quando você pega, por exemplo, pessoas intelectuais. Com conceitos totalmente diferentes. É o que eu disse aqui. A história não é nossa, é a deles. Então, quando você pega uma pessoa intelectual, você sempre tem que começar o diálogo falando um pouquinho da vida dele. Se é um pesquisador, um engenheiro, um analista, uma pessoa que é um jornalista. No caso, você falou intelectual, né? Vamos supor que ele seja uma profissão, como você falou, jornalista. Sim. Pois é. Então você pode falar, se ele der a informação que ele é um intelectual, um jornalista, você no caso vai falar. Geralmente, né, você é uma pessoa que está acostumado, né, a redigir, observador, né, daquilo que se passa para levar a informação para as pessoas da onde você trabalha, né, na sua emissora de rádio, de televisão, de comunicação. É isso que você faz. Porque nesse momento ele está confortável ouvindo você falar isso dele. E aí você começa a fazer aquele ganchinho, né? Pois é, entretanto, às vezes, nós, no corre-corre das nossas vidas, esquecemos de aquele livrinho, aquela tia, aquela avó, aquela mãe, que fala um pouquinho de psicologia da vida, fala um pouquinho de Deus, e a gente às vezes deixa isso de lado, né? Para amanhã, não é? Deixa para amanhã. E a gente nunca pensa, né? Poxa, o que eu vou fazer? Como vai ser o dia que meu corpo biológico, ele já não tiver mais vida, né? A gente nunca pensa nisso, né? É comum, a gente faz entrevista, reportagem, se aliás, prepara. o André Luiz conta isso, né? Nosso lá com relação à mas um dia isso vai ocorrer com todos. Aí você pode perguntar, por exemplo, eu te pergunto agora, você tem notado alguma coisa diferente com você assim, em relação às suas ações, às suas atividades profissionais? Você tem notado alguma coisa diferente? Às vezes um detalhe sutil, pequenininho, você tem notado? Aí ele mesmo não quer dar o braço a torcer ou entender que ele mudou de plano, ou que ele partiu, ou que ele morreu, como você falou, né? Então você pensa bem, veja bem, qual foi a última vez que você teve assim, ou tecer um diálogo com as pessoas que você trabalha, com os familiares? Ele não vai saber te responder. Aí você pode até ajudar. Você por acaso tem notado assim, que às vezes você fala, algumas pessoas não te cumprimentam, você dá um bom dia. Visitando familiares, por exemplo. As pessoas não respondem. Você, por exemplo, tem recebido alguns, isso bem lembrado, né? Você tem recebido algum visitante assim de um parente, um avô, uma avó, aqueles que já partiram deste plano? Aí ele vai vindo, ele vai começar a ligar. Aí você dá um tempo, espera para ver se ele responde. E aí você sempre envolvendo, né? Pois é, meu amigo, acontece que são leis de Deus, da vida, da natureza, que todos nós passamos. Todos nós temos um tempo de atividade laborativa, temos uma energia que vem conosco, é o nosso tanque de combustível, né? Nosso princípio vital, né? Isso tudo é uma coisa programada por nós mesmos. E quando chega uma época de nós retornarmos, partirmos deste plano, acontece com todos. Você não conhece nenhuma pessoa que deixou de ir embora quando chegasse o seu tempo. Você falou isso agora, me lembrou uma coisa muito importante. A maioria dessas almas são espíritos em sofrimento mesmo. É? Sofrimentos indizíveis.
Quantas vezes nós temos os nossos sofrimentos e não imagina o sofrimento do desencarnado. Ah, é. É porque ele está em desequilíbrio total. Total. Ele está preso ao mundo corporal, mundo denso que nós estamos agora, né? E ele não consegue entender, ele continua vendo a esposa, o filho, os familiares, os amigos. Sentindo até sensações físicas. E ele não consegue entender. Então ele está em total, coitado, desequilíbrio. Então, voltando ao assunto dele, então nessa hora que você fala, você notou que alguma coisa aconteceu, não é? Por exemplo, você está conversando conosco aqui na nossa casa, né? É um atendimento amigo, né, que a gente faz. Você tem ideia de como você chegou até aqui? Você foi trazido, de repente apareceu. Nessa hora a mente dele já está começando a entender que alguma coisa aconteceu. E até no aspecto religioso. Depois se identificá-lo, então, tocar nesse assunto da religião. Muitas das vezes pegamos um caso de uma pessoa ligada a um ramo do religiosismo, né, da religião, em que a concepção dele é aquela concepção de que Deus é o nosso Pai, mas sem jamais saber ou identificar-se de que ele é uma individualidade. Aquilo que ele aprendeu no plano físico, ele transpôs para o plano espiritual. Você pegou casos assim, sentiu dificuldade de vir conversar com ele? Só para continuar o caso desse intelectual que você falou, nesse momento que você pergunta para ele, e aí você fala, alguma coisa aconteceu com você ultimamente, não aconteceu? Vê se você lembra. Aí ele começa, a gente teve um acidente, que eles fogem disso, é normal. Eu passei por um acidente, aí ele vai contar a história, o que aconteceu? Nesse acidente que você está narrando, é que o teu corpo físico, ele não resistiu e ele perdeu a sua vida. Nós, porém, uma coisa que você estudou, tanta coisa legal ligada à sua profissão, mas esqueceu daquela vovozinha que te falava de Deus, de vida, e você não ouviu, e agora chegou a hora de você ouvir. Então, quando acontece que o nosso corpo físico denso perde a vida, nós continuamos num outro plano, numa outra dimensão. Também temos um corpo igualzinho, que você tem o seu corpo, né? Porém, ele não é tão denso, tem órgãos, tudo perfeito, igualzinho, mas é muito menos denso que o outro. Vou te fazer uma pergunta agora que você vai me responder. Você está me vendo? Essa é uma forma de dizer que estamos em plano diferente. Essa é uma forma legal. Você está me vendo nesse momento? Isso é muito bom quando acontece, quando você, sem querer, escorrega e não prestou atenção e usa um senhor ou a senhora e você não está vendo que eu sou homem, você não está vendo que eu sou mulher. Nessa hora, assim, peço desculpa, mas o senhor está me vendo? Pois é, eu não estou vendo o senhor. Eu peguei um caso desse, a pessoa dizendo isso. Eu o estudante falando assim, não sabia? Você que é pai de família, não, eu sou mulher. Então, nessa hora... Use esse argumento. Pois é, peço desculpa pela minha falha, mas o senhor ou a senhora está me vendo? Aí ele vai responder assim, o senhor sabia que eu não estou vendo o senhor ou a senhora? Porque é o que nós estamos falando, nós estamos em planos diferentes. A sua visão, quando você se desligou do seu corpo físico denso, que ele faz um filtro até nos nossos órgãos de sentido, a sua visão se ampliou e a minha continua ainda estreitinha. Então, o senhor consegue ver o seu plano e o meu. E eu só consigo eu uso óculos, ver o meu. Então, essa hora é a hora de você fazer mais uma vez o ganchinho lá. Nesse momento agora que você percebeu que algo aconteceu, veja se você consegue ver agora um parente. Eu falei da vovozinha várias vezes, né? Uma avó, um amigo. Veja se você consegue ver um parente desse que lhe ama tanto ao seu lado. Aí, olhe com calma. Você está num ambiente seguro, amigos aqui estão para lhe ajudar, estamos aqui protegidos acima de tudo por Deus, que é o Pai de todos nós. Aí ele passa a ver, aí você vem a parte final, né? Pois é, agora é hora de você entender que a sua vida continua neste plano maravilhoso que não é um plano material denso, mas é um plano repleto de atividades profissionais, de natureza, de animais, de parentes, de amigo, tem também os inimigos. Mas é hora de você prosseguir, continuar com a tua vida, né?
E esse processo de a gente vai um dia e volta, agora eu já vou falar da reencarnação de uma forma legal. Sim, mas antes de você falar isso, desculpe, ainda está ligado nesse assunto, a gente vai entrar nesse outro assunto. E quando você pega aquele espírito que não quer aceitar nada disso? Quando tem, por exemplo, um que não quer aceitar, por exemplo, mas eu ia falar só para ele, esse processo de vai e volta, vai acontecer um dia, você vai nascer de novo, já falei da reencarnação para ele. Sim. Mas esse caso que você falou é interessante. Às vezes tem muitas pessoas, né, que chegam dizendo para você, eu não quero ouvir vocês, primeiro que eu não acredito em Deus, não acredito em nada que vocês falam. Está falam. atrapalhando o nosso grupo, o meu grupo. Vocês tomam cuidado comigo. Aí esses casos, o que você tem que falar? Olha só, nós entendemos a sua posição e o senhor, todos nós temos o direito de acreditar e não acreditar. Mas vamos usar assim, um raciocínio lógico. Quantas pessoas não acreditam, por exemplo, na física quântica, na química, não acreditam no poder da psicologia, da música? Isso não significa que essas culturas, essas tecnologias deixam de existir. O fato de, às vezes, o senhor falar que não acredita em Deus, não significa que ele não existe, porque se tudo que a gente não acreditasse não existisse, seria um caos. Então, apesar de o senhor não acreditar em Deus, eu posso lhe dizer que ele não se importa com isso, porque Deus ama todos nós. Deus não ama os nossos defeitos, as nossas falhas, mas a gente ele ama, porque somos filhos dele. Então, nessa hora, é um argumento que tende a amolecê-lo. E ele fala, o meu grupo é poderoso, como você citou, fala, nós aqui não temos nada, não queremos interferir, nós aqui conversamos e através do diálogo passamos informações que se o senhor achar que podem ser úteis, já estou até repetindo o que falei no primeiro vídeo, né? Se o senhor achar que essas informações podem ser úteis ao senhor e quiser ativar a sua vontade em dar uma oportunidade, o senhor verá que elas são boas, são legais, vão lhe fazer bem, vão lhe trazer um pouquinho de alegria. Sim, e você, quando não quiser aceitar, a gente sente, deve ter espírito orgulhoso, que Sim. é comum. No meu caso, por exemplo, quando as coisas se fazem, eu sinto que alguns espíritos aceitam e é um arrefecimento, mas há outros que continuam da mesma maneira. Como fazer? Então você repete, olha só, eu noto assim, né, que de certa forma, depois do meu argumento, você permanece com a tua teoria, que eu volto a lhe dizer e repetir. O nosso objetivo é de ajudá-lo, não é de interferir. Eu posso lhe fazer uma pergunta, aquela mesma que eu mencionei antes, que é difícil das pessoas responderem, é uma pergunta fácil. O senhor é feliz do jeito que está? Fala sério, responda de coração aberto. O senhor tem direito de continuar com o seu grupo, de promovendo assim essas interferências mentais nos seres que vocês desenvolveram esse poder da mente, vocês têm esse poder que vocês desenvolveram. Mas se você passar a usar esse poder para ajudar, vocês vão se sentir melhor. Mas o senhor tem direito de ficar assim. Nós não temos nada contra o seu grupo, nós não julgamos ninguém, porque nós achamos que tudo isso é tarefa para Deus. Ele é o Criador, o Pai de todos nós. Mas eu posso lhe garantir que se o senhor der uma chance, o senhor de experimentar e tentar fazer uma mudança, o senhor vai se sentir melhor. E a gente, quando se sente bem, o coração da gente aquece, a gente recebe amigo, abraço. Tem pessoas que nos dizem, poxa, estava esperando há tanto tempo para te ver como você era. Né? Uma mãe, uma avó, como você falou, abraçá-lo e enchê-lo de carinho, de amor. Então, experimente isso para o senhor ver. Depois o senhor me diz se não vale a pena. Mas o senhor tem direito de seguir na sua trajetória fazendo bem ou mal. Nós temos a nossa consciência, que dela a gente não se livra. E um dia teremos que reparar todo o mal que fizemos. São leis divinas e justas. Nesse momento... O negócio é nunca querer. É claro que ele... A pessoa quer errar, quer fazer o mal, ele tem o direito. Deus permite isso. Livre-arbítrio de cada um. Deus permite, então. É claro que mesmo nesses casos ele recebe toda uma ajuda. O amor, mas é um espírito altamente mas é o amor, orgulhoso. O amor amolece. O amor permanece, embora ele não queira admitir. Essa é outra pergunta. Você pegou casos em que, muitas vezes o pessoal acha que nas mesas mediúnicas, que ao se manifestar o espírito, ele já fica livre de tudo. E já está tranquilamente em condições de ler, ele agora vai perdoar, ele agora faz... O que você acha? Porque há pessoas, companheiros até médicos esclarecedores, que acham que
se manifestou, já está pronto, e que já o espírito, como é que já pegou casa, o espírito voltar algumas vezes para que pudesse... Porque a gente sabe, a gente até comenta para eles, né? É natural as pessoas que estão envolvidas numa vibração, que fixaram aqueles pensamentos, né? Que quando você está ali com ele, você muda a vibração dele. Tanto é que você muda, que ele passa a ver o local da reunião, que ele não estava, ele estava no local de sofrimento, ele passa a ver os parentes, mas é normal que quando ele sai da sua interferência, do nosso magnetismo, do nosso amor, ele volte àqueles pensamentos. Aí ele ele cai novamente em desequilíbrio, aí ele é trazido novamente, e às vezes vem várias vezes. E quantas vezes for necessário. Interessante, por exemplo, do espírito ficar na casa estudando. Você viu casos assim? Isso acontece muito. Ou na casa ou em outro local no plano espiritual. Isso acontece muito. Sendo trabalhado no plano espiritual. Isso acontece muito no Abrigo Teresa de Jesus. Porque lá a gente tem atividades assim, de apresentação, tem festa, tem uma série de estudos. E muitas pessoas são atraídas por aquele ambiente, que lá, como toda casa espírita ou não espírita séria, que pratica o bem, a equipe do plano espiritual ajuda na magnetização daquele ambiente, que eles se tornam os ambientes especiais, são verdadeiros portos seguros para as equipes que trabalham, né? São bases que a gente chama, né? E as pessoas são atraídas, eles ficam lá naquela casa, ficam lá participando, às vezes acompanhando os estudos da gente, até que um dia eles são trazidos às reuniões mediúnicas e eles falam de esclarecimento, que lá nós temos, né? E eles falam isso. Eu estava aqui desde aquilo, vim, não consegui mais ir embora, aqui é um local muito bom, tal. E eu peguei casos, inclusive, deles voltarem, ao voltarem, em melhores condições. E outros, com uma melhora muito diminuta, e que os espíritos... É como se fosse uma espécie assim de... Ficou no educandário. Mas eu volto a lembrar de tudo que nós estamos falando, o objetivo desse vídeo é trazer assim alguma forma diferente, uma abordagem diferente, de abraçar, de receber com carinho. Que mesmo que você dê um abraço numa pessoa que você não consiga falar a língua dele, mas se você der um abraço carinhoso, a vibração ele sente. Então, nessa hora... a gente esquecer, você deu um exemplo de pessoas que falam, você está na casa de Paulo de Tarso, a pessoa, note que eu evito falar a palavra espírito, a pessoa que está em sofrimento, ele não quer saber, ou ele não sabe, não foi, ele está pouco ligando para Paulo de Tarso, para Jesus, para Deus, para Maria. Ele está sofrendo, realmente. Ele está num desequilíbrio, um sofrimento tão grande, que ele quer que você ajude ele, coitado, em alguma coisa. Exatamente. Ele não está ligando, eu não estou menosprezando aqui esses avatares, que esses seres iluminados, não estou menosprezando Jesus, Maria, nem sequer nada, mas ele nessa hora, e tem gente que às vezes, coitado, eles estão falando a história deles, quando eles estão em desequilíbrio, que eles repetem. O que você tem que fazer? Você tem que ouvir e tentar jogar uma palavrinha que ele responda. Por exemplo, estou todo queimado, estou todo queimado. Se nessa hora você conseguir falar, queimou seu todo o corpo, tem uma parte que... Aí se ele responder, já fez uma conexão. Isso mesmo. Então não adianta nessa hora... Vai fazendo ele se identificar. E não adianta nessa hora você começar a falar uma porção de coisa por cima do que ele está falando. Se você quiser até fazer uma oração pedindo, você pode orar até mais em silêncio, para que ele seja envolvido pelas vibrações. E que é de importância muito grande a prece, naquele momento. Né? E até a gente, quando vai orar com eles, a gente pergunta para eles, o senhor permite, o senhor gostaria que nós orássemos a Deus, pedindo para lhe ajudar, lhe proteger? Porque às vezes ele não quer a prece, às vezes a prece, quando a pessoa é muito recalcitrante na perversão, no mal, a prece irrita eles. Nós não estamos aqui para irritar, estamos aqui para ajudá-lo. Agora é preciso também que o médium esclarecedor perceba, junto ao como ele está se manifestando, o seu sofrimento, e ao fazer a pergunta, ou sentir que ele não aceita, mesmo assim ele vibra, de tal maneira que possa beneficiar. Eu observo que cada vez que o médium recebe os espíritos, eu acho interessante, comigo acontece isso, é como se desentravasse o espírito. E ele começa então a se situar como como encarnado mesmo. Isso é interessante, é um fenômeno interessante. Eles usam muito o processo, às vezes, de adormecer, porque eles têm sono. Exatamente. Para facilitar ele ser conduzido. É muitos processos, assim, são processos legais. Eu tenho, assim, um sonho, né, que eu gostaria
de estando ainda no plano material denso aqui, de ver o trabalho da equipe, né? Porque eles colocam aparelhos. Isso. Tem pessoas que, quando eles fazem regressão, para mostrar aquelas pessoas que também eles cometeram erros, né? Tem pessoas que não conseguem nem ver as mentalizações que eles fazem na mente, porque a mente está numa vibração muito mais. Então eles colocam aparelhos que projetam, né? Projetam tela, imagem. Isso é até uma orientação que a gente passa para a casa espírita, que os médiums devem sentar sempre nos mesmos lugares, os esclarecedores não. Porque a equipe do plano espiritual, sabendo dos atendimentos que já está previamente programado por eles, eles colocam aparelhos, dependendo do que eles já sabem. Então você não deve trocar, os médios devem sentar nos mesmos lugares que eles já programaram a sala para o atendimento. O desobsessão, ele bem normatizar entre parênteses, o André Luiz, ele quando ele fala, através do nosso querido médium, do nosso Francisco Cândido Xavier, de todo um processamento da desobsessão, aquilo não é ele, André Luiz, que decidiu. Aquilo é uma equipe em que ele está sendo o porta-voz. Em muitos casos acontece isso. Agora, há casos em que, quantas vezes, no caso de vocês lá, sim, isso tem todo... E é comum eles instalarem aparelhamento para que possa facilitar. Porque é o recurso. É o recurso. O pessoal não imagina o que instalam. O André Luiz afirma isso, de modo geral, nessas atividades. O que é importante, assim, a gente ler muito? Tem os livros de Hermínio, Projeto Manuel Filomeno, Terezinha tem bons livros. As obras básicas são maravilhosas. A gente tem... O livro dos médios, por exemplo, que eu falo. Precisava um médico, todo médico ler o livro dos médios. Só faz o projeto simples, só fala num linguajar simples e tem eficiência quem conhece muito. Quem conhece muito. Então a gente tem que tratar eles, até às vezes no atendimento que muitos usam a palavra reencarnação, eu às vezes até evito repetir, que eu falo, não, a gente sempre nasce de novo, que é a mesma forma de falar, de uma forma diferente. Então, uma outra coisa, quando tem uma pessoa que é oriundo de uma outra igreja, uma outra filosofia religiosa, que tem um cargo eminente, assim, eles muitas vezes se recusam, a gente usa aquela máxima do Kardec, né? Pois é, o senhor acha que sabe tudo, tem gente que fala, né? Sim. Mas é sempre bom a gente deixar um espaço para quando a gente perceber que tem alguma coisa nova, a gente pesquisar, né? Quando é um oriundo da Igreja Católica, a gente pode falar, lembra de Galileu, de Copérnico, de Giordano Bruno, aquelas confusões todas? Então, a gente tem que perceber que aquele era o momento de Copérnico. Galileu já percebeu a diferença que o nosso sistema solar, o centro é o Sol, não é a Terra. Então, quando a gente percebe, a gente tem que pesquisar e dar chance, não achar... Há casos de você pegar, por exemplo, pessoas de conceitos religiosos altamente ortodoxos, que transpõem isso para o plano espiritual. E pensam, conheço alguns casos interessantes, em que a pessoa acreditou, ela talvez não tenha estudado como deveria, de que ao desencarnar, ou morrer, como eles dizem, vão chegar no outro lado e vão direto para o céu, porque está ligado a essa ou aquela religião. Que não tem nada a ver isso. é uma coisa que eu falo muito. E como é difícil para os médios esclarecedores, para nós médios, ajudá-los. Porque o médium também ajuda na doutrinação. Muitos falam isso. O orientador... Não quer dizer que a religião esteja errada. Não. Se a pessoa absorveu aqueles conceitos, tal como disse Jesus, de amor, sem problema nenhum no plano espiritual. Muitos falam isso. Mas se não tem... O orientador da minha casa religiosa disse que eu iria para um local assim. Aí eu falo, olha só, vamos usar o raciocínio lógico, que é sempre muito importante. Nós não vamos para o lugar nenhum, nós vamos para onde nós já estamos. Se você é bom, é amigo, você vive rodeado de amigos bons, pessoas, e você, quando perdeu o seu corpo físico, você vai estar junto deles. Então, você não vai para o lugar, você já está para onde você vai. Né? Então, você já está onde você vai, que é a tua vibração que te conduz. E principalmente no outro plano não material, você vai onde você já está, é a tua vibração. Ele vai dizer, mas vem cá, mas eu estou aqui. Eu estava num local muito sofrimento, as pessoas me agredindo, pessoas me xingando. Como é que o que aconteceu? Eu que esperava isso e aquilo. E aí, como é difícil para esclarecer? Aí vamos olhar um pouquinho. Pois é, às vezes nós cometemos algo em nossas vidas
E a pessoa que sofre, ela tem mais dificuldade de esquecer. E às vezes nós esquecemos quantas pessoas que nós magoamos, quantas pessoas que fizemos passar privações. Mesmo sendo religioso. E às vezes a gente acha que a gente estava no exercício do nosso cargo, que a gente não fez nada errado. Mas acima de todos nós estão as leis divinas. E nós somos julgados pela nossa consciência e pelas leis divinas. Então, se nós fizemos pessoas sofrerem, apesar de acharmos que não fizemos, nós fizemos. Então, é isso que acontece. E eu posso lhe afirmar assim, aqueles que são realmente bons, dedicados, amorosos, que ajudam, participam das casas, independente da sua crença religiosa e até do seu saber, do seu conhecimento tecnológico, são pessoas que são, assim, boas de coração mesmo. Eles, quando estiverem lá nesse outro plano, eles vão estar juntos, possivelmente vão continuar cuidando de uma casa que atenda as crianças no outro plano, e ele vai se sentir bem, porque ele é o jeito mais. Então a gente não vai para lugar nenhum, nós vamos aonde já estamos. Em outra oportunidade, nós vamos chamar você esclarecer esses locais. Mas eu estive aqui, estava ali, eu recebia isso, sofri aquilo. Como é que você disse que eu não estou sofrendo? Como é então? Como o tempo está chegando, meu jovem? Que prazer tê-lo conosco. Você vai ser, atenção, você que nos vê, que acompanha o GDEI, ele será chamado de outras oportunidades. E como estava dizendo o nosso queridíssimo Marcelo Latini, nós queremos bem ferir esse assunto nas casas espíritas, que um dia será de toda a humanidade. Essa história dos espíritos, que uns dizem espíritos, mas ainda não se dimensionaram-se, ou não dimensionaram o companheiro desencarnado, nós estamos chamando a atenção, onde, na praticidade, estamos trazendo o nosso queridíssimo Marcílio, mostrando situações em que ele vivencia na mesa mediúnica. Meu jovem, fica tentando conosco. É isso aí. A você que ouviu, assistiu o vídeo, se achou que ele pode ajudar pessoas que você conhece, que trabalham, né? Compartilhe, passe para eles, né? Porque o nosso objetivo é esse. E se quiser entrar em contato com o GDEI, nós temos aqui o nosso endereço aí no próprio site nosso, né? No próprio vídeo, lá nos créditos tem. Então, é isso aí. O negócio é a gente divulgar a forma de atendermos melhor nossos irmãos que estão em sofrimentos. Conscientizar o homem de que ele é espírito. É isso aí. Somos todos espíritos, né? Cidadão do universo. Que prazer. Até outra oportunidade. Nós dissemos de outras vezes. Diz vida. Até logo. Diz vida. Até logo. Forte abraço.